Entrevista do dia. Bom, todo mundo conhece alguém que já sofreu um infarto, algumas pessoas são da família, outros são vizinhos, conhecidos. O número de pessoas que morrem com esse tipo de problema vem crescendo no Brasil. São jovens, mulheres e não apenas homens mais velhos que sofrem do problema. Para falar sobre isso, o entrevistado de hoje é o Dr. Vitor Barroso Ribeiro. Eu quero dar um bom dia ao Dr. Vitor, prazer tê-lo aqui com a gente pela primeira vez, Dr. Vitor. Bom dia, Andressa. Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu estou no estúdio aqui da Rádio Sul Capixaba e estamos aqui à disposição para sanar as dúvidas aí da população em geral e que vocês realmente tenham a perguntar sobre questão de infarto. Isso aí, doutor. Como a gente começou falando, todo mundo conhece alguém, né, que já teve infarto, tem um problema de coração, faz tratamento. Aumentou muito, se tornou muito comum esse problema? Olha, no momento a gente está vivendo uma epidemia, tá? A nível de Brasil, a gente está dizendo, porque o infarto hoje tornou uma coisa corriqueira no nosso consultório, hospital, emergências, e é um diagnóstico que a gente tem que se fazer de uma forma muito precoce para evitar o dano, tá, a uma musculatura cardíaca devido ao infarto, que realmente acomete a maioria da população hoje com idade acima de 40 anos. E a gente fica muito preocupado atualmente porque as pessoas não sabem o risco que estão correndo e uma dor no peito hoje, de uma forma realmente inesperada, isso pode tardiar o diagnóstico porque realmente fica em casa aguardando e na hora que realmente procura atendimento médico, pode ser uma coisa um pouco mais tardia e a gente tentar, às vezes, sanar o dano de uma forma que realmente poderia ser uma coisa muito mais rápida, porque a gente tem, a nível de infarto hoje, medicações que conseguem reverter isso aí, sendo que o diagnóstico fosse uma forma precoce e evitar o risco maior para frente de alguma complicação relacionada ao infarto, né? Você falou da dorzinha. Nessas últimas semanas, 2 casos aí vieram bem na mídia. Um rapaz, um senhor, que estava correndo, né, na Grande Vitória, fazendo caminhada à noite, sofreu um infarto fulminante. E o ator, né, José Vico, também morreu de infarto fulminante. Então, será o que está acontecendo aí? Para acontecer realmente essa frequência, esse aumento, você acha que o pessoal está se cuidando pouco? Olha, isso é uma coisa que a gente bate na tecla todo dia para os pacientes que frequentam o consultório e, na verdade, de modo aí corriqueira no dia a dia, dizendo que realmente a pessoa tem que mudar o estilo de vida que ele realmente leva. Hábitos não saudáveis de tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação de forma irregular, sedentarismo e obesidade, isso aí realmente são fatores de risco, que é uma coisa que preocupa muito a gente, porque isso tem crescido e a população brasileira está desenfreada na questão da alimentação e isso aumenta mais o risco, colocando realmente o paciente a ter predisposição de infarto o quanto antes possível. A gente ficava muito preocupado porque na época, há 50 anos atrás, não é da minha época, mas existia a cada 10 infartos, uma mulher era infartada, de homens, né? E hoje, a cada 10 infartos, 4 são mulheres. Então, isso é uma coisa que está preocupando, porque as mulheres hoje em dia têm ganhado uma certa parte na relação de doença cardiovascular e com isso a questão realmente... O risco aumenta, né? O risco... São os direitos iguais aí, que também adquiriu doenças iguais também. Tem aumentado porque uma coisa que a gente fica preocupado, as mulheres hoje entrou no mercado de trabalho, o estresse emocional realmente está de uma forma muito grande. Até o período de pré-menopausa da mulher, ela tem um risco menor cardíaco, quando ela entra em menopausa o risco aumenta, e isso está praticamente igualitário a nível de sexo masculino, em termos realmente de incidência de infarto, né? Eu não sei se é mito ou verdade, muitas pessoas falam que quando esse tipo de problema acontece nos jovens, pessoas mais jovens, tem uma força maior, pode ser um infarto realmente fulminante? Sim, com certeza de dúvida, o infarto, quando a pessoa mais jovem for, em termos de gravidade para risco de morte, é maior, porque na verdade a obstrução que acontece na artéria do coração, ela realmente não tem uma adaptação fisiológica que acontece no paciente idoso. Por exemplo, o paciente idoso, ele tem um coração que já tem uma circulação colateral, ou seja, são vasos que são criados ao lado do
onde realmente tem uma obstrução, e ele preenche, tá? Onde que realmente acomete um infarto numa artéria, ele preenche a quantidade de sangue que vai à frente, e por isso realmente o risco de morte em idoso é menor do que em jovem. Quando o jovem fecha uma artéria, a gente não tem essa circulação colateral realmente de forma adequada, por isso que o risco de morte realmente impere de uma forma mais grave. Então, você pontuou aí esses fatores aí de risco, né? Sim. Alimentação, mas o que a gente pode falar desses fatores que preocupam? Olha, em termos de alimentação, eu acho que o consumo excessivo de gordura é uma coisa que a gente vem batendo aí na tecla. Aquela gordura que a gente chama de uma forma visível, que é a gordura bovina, gordura suína, pele de frango, uma coisa que a gente tem que realmente limitar e não comer esse tipo de alimentações, porque isso aí realmente é uma coisa que o risco só vai aumentando de ter mais obstrução cardíaca e o risco só vai aumentando de ter infarto. Mediante aquele paciente também que realmente, mas doutor, eu fumo 1 cigarro por dia. Essa história de fumar 1 cigarro e quem fuma 20, o risco cardíaco é na verdade o mesmo para a gente. Tá? O problema é que quem fuma 20 cigarros a mais do que o outro que fuma 1, ele só vai ter risco maior a nível de pulmão, mas para risco cardíaco o nível é igualitário. Então, nós temos o mesmo desfecho de uma certa forma. É fumante? Fuma 1, fuma 2, fuma 20? É fumante. Não tem como. E a questão da atividade física. As pessoas hoje em dia estão tornando muito sedentárias. Eu vejo aqui pessoas que pegam um carro para andar 5 minutos de carro, acham que é uma coisa que não pode ir a pé. Então, assim, é uma coisa que tem que ter essa mudança comportamental. Isso aí é uma coisa que não é só da gente médico, acho que isso aí é uma coisa da população, e entender que realmente o risco que tem, que a pessoa vai sofrendo de uma certa forma em termos de erro alimentar e erro comportamental, é que realmente impõe a pessoa a ter um risco cardíaco maior e um risco maior de sofrer um infarto. Você falou desse excesso de trabalho também, né? Porque aí misturou tudo, né? Alimentação, hábito, mas a pessoa ser mais tranquila, o psicológico tá legal, também ajuda, né, doutor? Com certeza. A questão do estresse hoje emocional é uma coisa que também tem risco cardíaco, e antigamente a depressão também era uma coisa que a gente não falava sobre risco cardíaco. Hoje já tem documentação na literatura médica que a depressão também é encaixado hoje como um fator de risco cardíaco, e a gente tem um somatório para isso. E a gente encaixa hoje o risco de acordo com realmente o estilo de vida que a pessoa leva em classificação de risco, porque risco baixo, leve, risco moderado, risco alto. E para isso a gente vai estratificando e fazendo realmente a correlação de doença cardíaca com esses fatores de risco associados individualmente. Importante. Aí vamos começar, aí o pessoal participou pra caramba aí no Facebook, mandaram algumas perguntas. O Jorge Luiz Graça Couto, doutor, ele pergunta assim: tosse seca e constante pode ser sinal de um problema cardíaco? Olha, aí entra geralmente a questão da idade, né? Uma tosse seca hoje você pode ter algum componente de origem pulmonar, né? Mas eu não descarto a possibilidade num paciente acima de 35 anos deixar de fazer uma avaliação, porque a tosse seca hoje entra num screening hoje de realmente doença cardíaca. É uma coisa que teria que fazer uma investigação de acordo com a idade da pessoa para determinar se essa tosse tem alguma influência, alguma coisa que realmente tem relação com a parte cardiológica. Não tem como também, né, diagnosticar. Vamos lá, o Roberto Martins, ele começa dizendo assim: quero inicialmente parabenizar ao Dr. Vitor pelo excelente trabalho, profissionalismo e competência. Para quem vai iniciar uma academia como eu, quais os exames necessários antes de começar a malhar? Isso vale para qualquer idade? Ou a pessoa pode chegar, vou começar a malhar de cara, assim? Olha, isso na verdade é proibido hoje você entrar numa academia sem você ter uma avaliação médica detalhada, e aquele paciente que quer realmente ser submetido a um teste, uma avaliação funcional, que quer fazer uma atividade aeróbica na academia, esse sim, obrigatoriamente, tem que passar por uma avaliação funcional chamado teste de esforço com a gente, para a gente realmente determinar o que tem de alteração a nível de eletrocardiograma, como é que está o comportamento da pressão dele durante o exercício com a gente, e aí sim, se realmente não tiver nada de uma forma a nível de exames, a gente libera isso com um laudo, uma avaliação em torno de 1 ano, aí a gente repete novamente essa avaliação. É perigoso, doutor, até aquela pessoa assim, muito, né, sem fazer exercício, ociosa e tal. Eu já vi relatos de pessoas que jogando futebol sofreram infarto fulminante.
complicado. Aí, final de semana, aquele futebolzinho do final de semana, doutor? Sim, na verdade, esse pessoal que está correndo em campo de futebol, eles realmente não podem entrar num time de futebol achando que está tudo muito bem, que não está sentindo nada, que pode sair correndo lá 40 minutos, 45 minutos, só porque está motivo que está bem. Antes de entrar em campo de futebol, não deixa de fazer avaliação, porque o risco que tem hoje de uma pessoa, um atleta hoje correndo e ter realmente um ataque cardíaco é muito grave. Nós temos o exemplo do jogador do Serginho, né? O Serginho, que faleceu em campo, que tinha todas as avaliações deles de uma forma realmente corriqueira, rotineira pelo time de futebol, e teve uma morte súbita no meio do campo, que realmente inexplicável, que realmente foi assim, deixou de todo mundo de boca aberta, e que na verdade o que deveria fazer, são várias situações que poderia fazer check-up antes, e mesmo com o check-up a gente ainda tem aquela margem daquele paciente que pode ter evento cardíaco em campo. Então assim, o mínimo necessário eu acho que tem que ser cumprido e fazer para a gente ter realmente uma segurança de liberar esse paciente para uma atividade física de uma forma competitiva. Você vai estudar tudo, né? A Michele Mendonça tá perguntando assim, Andressa, ouvi falar que os sintomas de infarto nas mulheres é de dores nas costas, estômago e outras dores, enquanto no homem é forte dor no peito que se estende para o braço esquerdo. Isso procede? Quais são os sintomas que devemos ficar assim em alerta? Olha, o sintoma em alerta hoje que a gente fica mais preocupado, que deve preocupar todo mundo, é a dor no peito. Qualquer dor no peito que apareça de uma forma inesperada, súbita, não deixa de procurar. Mulheres hoje, por que a gente fica muito preocupado? As mulheres estão entrando nesse ramo de doença cardíaca, que coisa que não era falada 50 anos atrás. Então, a gente vê que as mulheres hoje, em período pós-menopausa, o risco cardíaco dela aumenta em torno de 4 vezes. Então, o que está se vendo? Você vê hoje uma situação que a mulher entra hoje como um paciente, de uma certa forma, com a mesma forma no sexo masculino, de risco cardíaco praticamente igualitário. Então, nem sempre a dor no peito, tá, é um sinal típico de infarto, mas tem a dor que vai do braço, dor realmente em parte do estômago, dor no queixo. Então, qualquer motivo de dor que realmente o desconforto, que fique preocupado, eu acho que não deixaria de deixar de consultar com o médico para definir realmente se essa dor tem alguma origem da forma cardíaca. Aí, doutor, tem mais uma participação aqui pelo Facebook. O Cláudio Mota de Oliveira, ele diz: na minha família tem 6 pessoas que morreram de infarto fulminante. A última foi minha irmã, isso tem mais ou menos uns 8 meses, segundo ele. Isso será hereditário na minha família? A faixa etária dos que morreram entre 36 e 49 anos de idade. Grave isso, né, doutor? É uma situação que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque isso aí realmente tem influência genética, isso aí realmente tem coisas que pode manifestar disso de uma forma precoce no paciente. Eu tenho hoje no meu consultório pacientes com 38 anos que já fizeram cirurgia cardíaca, que já fizeram angioplastia, e você vê o histórico na família é muito grande. Então, se você vê o risco mesmo de um individual, de um paciente de 38 anos, nele, praticamente baixo, mas você pega o histórico na família é muito alto. Então, a gente sugere que o paciente com 35 anos de idade para frente, com um fator de risco muito grande na família, deve realizar seu check-up. Precisa ser regrado, né? Eu estava ouvindo até uma entrevista, assim, tá, né? Como eu falei, esses últimos dias, muita coisa falando sobre isso. O próprio Didi, né? Disse que tem uma alimentação boa, faz a esteira, mesmo assim teve problema. Então, é uma vigilância sempre, né? Sim, o caso do Didi é uma coisa que realmente tem influência genética hereditária. Aí você fala, mas eu não preciso fazer nada, eu acho que eu posso comer de tudo. Não, eu acho que é uma coisa em conjunto. O problema é multifatorial. Então não justifica uma pessoa que não tem histórico na família querer abusar de uma certa forma, não fazendo exercício, comendo gordura. São situações assim, a gente tem que fazer uma avaliação de certa forma conjunta, para eliminar esses riscos realmente, para evitar um desfecho cardíaco de uma forma precoce. Tem uma outra pergunta também, infarto agudo do miocárdio e parada cardíaca, são as mesmas coisas, assim?
Não, na verdade a parada cardíaca é uma consequência do infarto. A parada cardíaca é uma morte cardíaca relacionada ao infarto, que geralmente é causado por uma arritmia cardíaca. Por isso que a gente hoje tem em locais com mais de 5.000 pessoas circulando no local, existe o desfibrilador automático. Depois até do Serginho, né, que você citou aí, botou uma lei e tem que ter ambulância, né, muito sim, bacana. É obrigatório, porque o desfibrilador externo automático, ele é operado por qualquer pessoa leiga e ele salva a vida, tá? E existe umas situações de parada cardíaca, e a maioria das paradas cardíacas hoje que acontece acontece realmente nas regiões onde a maioria das pessoas são leigas, e o desfibrilador externo automático é uma coisa muito simples de operar, e realmente você só cola as pás e ele salva a vida do paciente. Importante. E a diferença, doutor, entre infarto e angina? Na verdade, o infarto é uma consequência do angina. A angina é uma obstrução que você tem a nível de artérias cardíacas, que realmente ele vai obstruindo com um certo ponto. E o infarto acontece quando essa angina, essa obstrução, ela rompe e realmente obstrui aquele fluxo de sangue dentro de uma artéria cardíaca, e aí vem a culminar com essa dor, esse desconforto, que tem que realmente correr para atendimento médico, fazer medicações. Tratamento, né? A pessoa, uma vez cardíaco, sempre cardíaco, doutor? Em caso de infarto, sim. Sim. Tá? Nem sempre, porque o quadro realmente, o paciente hipertenso, por exemplo, eu tenho paciente hipertenso que ele vai uma vez por ano no consultório, a nível de check-up e acompanhamento, mas nada que me preocupa. Tá? Eu mantenho as mesmas medicações, mas tem paciente que realmente, um quadro de miocardite, que é uma inflamação do coração, que o paciente recupera de uma forma totalmente, e isso realmente nos deixa tranquilo de o paciente não voltar tão cedo só ao consultório, só para nível de check-up pelo longo tempo. Então, tá quase acabando. Muitas mães, assim, não gostam de usar aquelas bombinhas para asma ou bronquite, com medo que essas crianças acabem desenvolvendo problemas no coração. Isso é mito ou isso tem um fundinho de verdade? Bom, dependendo da idade, é verdade, porque uma coisa que realmente essas bombinhas, elas fazem uma reação reflexa cardíaca que faz de acelerar o coração. E isso, a nível de idade, realmente o ataque cardíaco, que a gente chama que é o aceleramento do coração, isso pode ser maléfico, dependendo da idade da pessoa, e não justifica hoje o uso de uma forma rotineira e corriqueira, e de forma realmente achando que aquilo ali vai ser bom para a criança, porque vai melhorar a questão da crise de asma. Então eu acho que deve procurar, de uma certa forma, um atendimento médico para definir realmente qual a quantidade necessária que deve usar. Nada de abusos, né? Doutor, adorei o bate-papo, muitas perguntas, muitas dúvidas. Acho que quando fala problema de coração, né, não tem jeito. O pessoal quer saber, quer tirar dúvida. Eu quero te agradecer pela participação e com certeza o senhor volta aí para uma outra entrevista para a gente falar mais sobre o assunto. Muito obrigado, Andressa. O agradecimento é meu. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente... É um prazer falar. Pena que o tempo é muito curto, mas mais oportunidades virão.